Gostaríamos de convidar o empresário ativista em prol de uma longevidade ativa, produtiva e feliz, Ricardo Pessoa, o CEO da NXT Advisors, Daniel Euri, e o casal também, que já está conosco aqui, Luiz Rocha e Lícia Bonfim. Vamos dar um aplauso aos nossos integrantes aqui do próximo painel, que já vai ser iniciado agora. Já tem os microfones aí, já estão ligados. Então, por gentileza, Alô? agora a palavra é com vocês. Obrigado. Bom, pessoal, eu queria começar só falando o porquê dessa mesa, né? Eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores problemas que a gente tem na longevidade é a solidão. Essa solidão leva muito comumente à depressão e à morte. Todo mundo está careca de saber daquele senhor legal, que era a pessoa do seu tio, avô, que era super ativo, aposentou-se, ficou dentro de casa, acabou morrendo, né? Então, essa questão é muito séria. A gente está trazendo essa questão aqui para a Feira da Longevidade por dois motivos. Um motivo é esse, de combater e dar visibilidade para essa questão. E o segundo motivo é, gente, pelo amor de Deus, não é porque a gente fez mais de 60, 70 anos que a gente morreu, tá certo? A gente está vivo, namorando, feliz. E aí eu trouxe gente, porque é muito importante trazer pessoas que vivam isso, porque a gente fica falando isso na teoria, fazendo palestra, tarará, não resolve. Você tem que trazer gente, para vocês conhecerem as pessoas, para ver que são pessoas normais e felizes. E é isso que a gente quer para todo mundo. Então, a primeira pessoa que eu queria, só dando uma apresentada rápida, né? A Alissa, que vocês vão adorar. É impossível não adorar essa mulher, tá certo? O Luiz, marido dela, o Daniel, que está na ponta, meu colega de escola de muitos anos, assim, o maior conquistador que eu conheci na vida, então vai dar uma boa noção do que é isso. Mas é verdade. E eu quero, simplesmente, aqui é um bate-papo claro, porque a gente quer mostrar para vocês que somos pessoas normais e, por dentro, temos o direito a ser felizes e procurar a nossa felicidade, de todos os jeitos que forem. E uma coisa que eu vou falar só no final, assim, que é uma coisa que está na cabeça, inclusive com duas meninas que estão ali, que a gente estava no ônibus vindo para cá na van, e falando assim, como é difícil você encontrar alguém na internet, né? Porque tem aquela história, você quer encontrar alguém, você vai aonde hoje? Num boteco, com 60 e tantos anos, conversar com um monte de gente chata, ser apresentado para os amigos. A única coisa que você sabe quando alguém apresenta você, que você está sozinho, e aí seu amigo diz, olha, tem uma amiga minha que é legal e tal, não sei o quê, a única coisa que a gente fica com a certeza é que os nossos amigos não nos conhecem, porque apresentam as pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a gente, né? E a grande questão é que a gente traz aqui para essa conversa, é possível ser feliz sozinho, né? Ou é melhor sofrer agarrado, como diz lá em Natal, né? E eu queria começar aqui, né, com a Alissa, né? Pode começar, Alissa. Conte, primeiro, uma coisa que vocês dois, né, onde vocês se conheceram, conte um pouquinho aqui para o pessoal. Bem, eu estava sozinha do meu primeiro casamento. Com 56 anos eu fiquei só. E passei 14 anos totalmente sozinha. E depois também é uma coisa interessante de compartilhar este sozinha que eu passei, como é que é, e tudo bem. Mas isso fica outra para depois. Sem homem. Sem um homem, né? E aí minha filha resolveu que eu tinha de entrar num aplicativo. Eu estava com 70 anos. 70 anos. Não, mãe, você tem muita vida, está 14 anos aí sozinha, sem nada, e eu fiquei sozinha mesmo, né? Só com muitos amigos. E ela me colocou. Eu não sabia nem como é que chegava num aplicativo desses, não sabia nem digitar, ela que foi me ensinando tudo. E eu passei 9 meses no aplicativo, tendo contatos com homens diferentes,
Eu sou psicóloga, fiz terapia com um que ficava chorando as mágoas, né? O outro me pedia, olha, eu não quero nada, só que você ouça as minhas poesias, tá bom? Tá bom, eu vi as poesias dele. E estava achando um barato, porque o mundo de psicologia é muito feminino, né? Tinha muita mulher, pouco homem. Eu falei, quero ver como é que os homens estão nesta fase. E eu gostei da brincadeira. E saí com 7. Porém, só para tomar um cafezinho, e não gostei de nenhum. Até que... Ah, espera aí, não encurte não, porque tem umas coisas super legais. Aliás, que você vai contar, conte primeiro como era o nome como era o seu perfil. Ah, sim. E aí já conto dele também? Vai, conta a história que é... E no aplicativo, né, a gente começa com uma frase. Frase de efeito. Uma frase de efeito. Quer dizer, então, geralmente é uma frase... Ele que põe a frase de efeito, não precisava a frase de efeito, né? Então, muita gente põe a primeira, uma frase de música. Eu, muito puramente, pus... Era uma vez e 3 pontinhos. Ele... Aí, vejam bem, eu me deparei com o perfil dele. Veja o que ele pôs. Satisfaço todas as suas fantasias. Não, mas não é o casamento perfeito, fala a verdade. Causar impacto. Não, e ele dizia, eu estou na minha fase cafajeste. E aí eu olhava, né, olhei assim e falei, gente, cão que ladra não morde. Esse daqui não é de nada. E achei a carinha bonitinha, falei, vamos tentar. Eu enviuvei, fui morar sozinho, vendi a casa, comprei um apartamento, fui morar sozinho, mas não gostei da vida sozinho. Aí resolvi, vou procurar alguém, tenho amor para dar ainda, vou procurar alguém. E não quero nenhuma conhecida. Só que aí tem um problema. Onde encontrar? Na balada, no baile da terceira idade, na saída da missa, no supermercado fazendo compra. Bom, aí eu soube que existia um site de relacionamento. Estudei o site, estudei com carinho, estudei mesmo. E digo, isso aqui funciona. Se estabelecer os filtros corretos e obedecer os filtros, isso vai funcionar. Então, fiz o meu perfil e entrei lá. E fiquei procurando, a gente preenchia o perfil próprio e o perfil da pessoa que a gente queria encontrar. Em uma semana, eu achei o perfil tudo certo com o que eu queria. Só que eu não satisfazia o que ela queria. Ela queria que tivesse, no máximo, 78 anos, eu tinha 79. Ela queria que, no mínimo, tivesse 1,70 m, eu tinha 1,69 m. Então, eu escrevi o seguinte, se eu tivesse 1 ano de vida a menos e 1 centímetro de altura a mais, eu me candidataria. Joguei o anzol. Fisguei. Mas tem uma coisa muito engraçada deles dois. Não, mas primeiro deixa o Daniel falar, porque eu não vou antecipar essa coisa, não. Mas aquelas histórias da Alice e do Luiz são ótimas, cara, do começo do namoro. Não, é encantador, né? E, na verdade, quando a gente olha isso para mim é um exemplo. A gente veio conversando 1h30 aí de trânsito, né? Já tínhamos conversado antes, mas é encantador o quê? Quando o Ricardo fala de ser conquistador, eu acho que, assim, todo mundo que gosta de gente, né, quer conquistar e ser conquistado. E isso acho que vai até o último dia da vida, de todo mundo, se quiser. Meu pai foi até 90 anos, estava na 4ª esposa, muitas histórias para contar, mas a minha mãe, depois de ter morrido, ele procurou uma outra mulher, que também, infelizmente, morreu. E aí ele falou, Daniel, não posso ficar sem mulher. Simples assim, né? Ele estava muito acostumado. Bom, o cara suíço, né, bicho? Aquela delicadeza, assim, né, para falar as coisas. Meu pai veio da Suíça, uma infância meio tumultuada, veio parar no Brasil,
Mas se tem uma, eu estava falando para eles, inclusive, assim, da admiração que eu tenho por toda essa fortaleza que existia nele, né? E que, se Deus quiser, eu vou pegar um pouco também hereditariamente, geneticamente deve ter vindo alguma coisa. Mas o fato é o seguinte: eu acho que tudo isso, a gente até já discutiu um pouquinho sobre questão psicológica, mas assim, eu gosto muito, né? Daqueles estudos psicológicos que falam, você tem dois caminhos só. Então, eros, libido, amor, né? Ou thanatos e morte. Então, não tem meio termo, não tem nia do meio. Então, o homem aqui falou, satisfaz qualquer desejo, né? E ela falou, era uma vez, então, a sonhadora, né? Um conquistador, um garanhão, um stallion. Mas, no fundo, eu acho que as pessoas vão se encontrando no meio do caminho. Eu tenho muitas histórias de encontro. Eu ainda busco encontros, eu estou estável emocionalmente, né? Eu tenho um casamento, o segundo casamento. Mas eu acho que buscar encontro é da vida. Então, a gente está todo o tempo buscando encontro, com todas as coisas. Sabedoria, né? Eu tenho um videozinho, eu vou passar mais depois. Eu conheci ontem um cara de 80 anos, ele foi o fundador da TOTUS, Ernesto Englert, né? Ernesto Haberkorn. Mas, assim, a energia nessa formatura desse curso que eu estava fazendo, que o cara transmitiu, e o que ele fala, eu jogo squash, jogo polo, nado. Falei, caraca! Então, é assim, o que eu espero, né, aqui com vocês, tem um monte de histórias gostosas para a gente contar, mas tem um lado, sim, de inspiração, né? Eu me inspirei muito em várias pessoas, eles me inspiram no carinho, né, na delicadeza que existe. E é claro que o relacionamento se compõe de vários pilares, mas eu acho que esse lado do respeito, inclusive a decisão de ficar sozinho, né, é uma coisa que ele falou logo de cara no começo, eu, assim, não estou maduro para isso ainda. Eu preciso de companhia também, como meu pai e como várias outras pessoas. Mas eu acho que quando a gente fundamenta esse desenvolvimento de relação em pilares bacanas, né, eu acho que o negócio vai muito longe e, de verdade, não tem limites. Essa é a minha opinião. Aliás, eu tinha agora, para puxar uns assuntos mais engraçados, né, cara? Porque é aquela coisa, eu sempre digo que longevidade, eu tenho uma pancada de negócio na longevidade, se vocês quiserem ver lá no stand e tal. Mas, assim, a gente não tem tempo para coisa chata. Dá licença, mas eu não estou afim de essas coisas chatas, aquele trabalho e curso e não sei o quê. Não tem mais paciência para isso, não, né? E é muito legal você ouvir desses dois, assim, que agora eu vou perguntar as histórias de vocês. Que tal você contar a primeira vez que vocês foram no motel? Começa você. Bom, quando a gente se encontrou a primeira vez, foi num jantar. Eu levei uma rosa vermelha, e convidei para jantar. E tentei um beijo. Não, e tentou um motel. E convidei para o motel. No primeiro encontro, é isso? No primeiro, eu achei que era obrigação, estava tudo encaixando tão bem. 70 anos, você me assustou, né? Mas, felizmente, ela não aceitou. Mas nós casamos direitinho, noivamos. Não, mas transamos antes também. E ficamos esperando o casamento, né? Aliás, tem uma coisa, né? Quem foi que quis casar? Eu. Ela não queria casar. Eu queria ser moderninha. Viver em pecado, né? Fui sempre tão certinha, queria uma coisa diferente e não queria lavar nem cueca, nem lenço, nem ficar fazendo comida para todo mundo. Mas ela concordou em noivar e, depois de muito, concordou em casar, desde que a gente continuasse morando separados. E assim foi, cada um lavando a sua. Mas... Aí eu operei o joelho. Não. Aí ficamos morando separados. Ela tinha um probleminha no joelho. Aliás, eu vou processá-la ainda por propaganda enganosa. No perfil dela, ela colocou que tinha um probleminha num joelho, no singular. Tem 2 joelhos postiços, vou processá-la. Mas ela operou o primeiro joelho e precisava assistência para acompanhar nos primeiros dias. Eu mudei para a casa dela e não saí mais.
Não, mas o que eu queria saber, o que eu dou uma história que vocês me contaram, do pedido de desconto. Ah, é do motel. É do motel, né? Do motel. Ah, do motel? Ah, do motel você conta. Visão feminina. Eu nunca tinha ido a motel. Meu primeiro marido era muito assim, e eu queria umas novidades, mas ele não queria muito, né? Bom, aí quando eu casei com ele, eu falei, eu quero conhecer um motel. Aliás, você não satisfaz todas as fantasias, né? Pois Bom, é, não- claro, é lógico. Então, quando nós fizemos 2 anos de casados, ele foi me levar no motel. Disse que Eu procurei o motel mais caro da cidade. Suíte com teto retrátil, com cascata, com piscina, com sauna. 5 estrelas, serviço completo. Pois é, e eu fui num preparo, eu estava encantada, eu estava numa felicidade assim que eu não aguentava, né? Aí entramos assim no motel e eu achei lindo aqueles nichos assim de plantas, todos iluminados de verde, uma coisa louca. Eu estava vibrando, né? Até que nós paramos no guichê. Aí eu vi o preço. Mas eu fiquei indignada. Acabou a poesia. Eu falei, o quê? Pagar tudo isso são 3 feiras nossas. Eu não quero, eu não vou. Não, eu fiquei indignada. E a mulher olhando assim para mim, a moça, né, falou, mas a senhora vai ficar aqui 4 horas. Eu falei, minha querida, eu não preciso de 4 horas para ter um orgasmo. Eu quero ir embora. Aí eu comecei a pedir meio período para ela, porque eu queria ver um motel, mas a gente nunca teve muita grana, então eu fiquei indignada com aquilo, né? Aí eu falei, meio período, não podemos. Aí eu lembrei, eu falei, como? Nós somos idosos. Idoso tem meia entrada, em toda ocasião. É lei. Mas ela não deixou, mas nessas alturas ele já tinha pegado a chave, ido, mas aí já tinha, né, murchado um pouco assim o tesão, a alegria, tudo. Aí subimos, ele aí foi me mostrando o que tinha. Aí chegou assim na banheira, né, que tinha, com o céu ia aparecer, se a gente quisesse. Quando eu olhei aquela banheira, eu vi 599 mil espermatozoides que nenhum era dele. Nenhum era dele. Eu falei, o quê? Mas ninguém me põe dentro dessa banheira. Não sei se está limpa, se não está, eu não vou entrar aqui. Aí ele me levou lá, aí nós fomos para a cama, né, tudo assim. Mas eu já não estava mais achando graça em nada. Né? Aí ele me pôs assim, nós fomos para a cama, ele falou, quer ver um filminho? Aí foi ver o filme. Gente, eu digo que artista de filme pornô só tem cara de burro, né? Eu falei, como eu vou ter tesão com um homem de burro? Não tenho, não aguentava. Aí me senti mal, eu falei, mas eu tenho de ter um orgasmo, porque eu paguei, o meu sonho era esse, eu tenho de ter um orgasmo, né? Tive um orgasminho, assim, muito, né? Aí tinha até, depois não tinha o que fazer, 4 horas. Aí falei, bom, deixa eu ver, peguei lá, tinha um cardápio. Falei, mas eu não gasto mais um tostão aqui, eu quero ir embora para minha casa, né? Meio indignada. Então, nunca mais fui a motel. Nunca. Foi um desastre. Né? Quer dizer, mas satisfez a fantasia. Satisfez.
Olha que engraçado, né? Como a gente tem pesos aí para estragar as nossas experiências, né? Quer dizer, a história do dinheiro, puxa vida, ele foi lá, se dispôs, né? O lado masculino. A gente quer oferecer o máximo, ele satisfaz todos os desejos. Então a gente faz uma construção, escolhe o melhor lugar do mundo, parari, parará. E a mulher, evidentemente, também se prepara, né? Se prepara com a sua melhor roupa. E aí é um estado de espírito também. Daí tem essa tal da, vamos dizer assim, dos bloqueios. Então é a grana, né, que, puxa vida, mas é muito caro. Caramba, mas a gente está escolhendo, né? Quer dizer assim, ele provavelmente não ia rachar. Se ia rachar com ela, não, né? Não. Coitadinho Não ia dos dividir. homens. Ele já está falando, coitadinho dos homens. Nós queremos oferecer tudo e as mulheres nunca aceitam. Tem esse lado, né? É um desafio eterno a gente satisfazer as mulheres, talvez por isso a gente vá longe, é uma coisa maravilhosa. Mas o que é mais bacana, que eu acho que assim, observar, esse lado, né, de a gente, de certa maneira, correspondendo, né? E é um caminho que a gente não tem uma estrada retinha, né? A gente vai para um lado, vai para o outro. E eu fico imaginando, Luiz, eu quero fazer essa pergunta para você, porque assim, claro, todo mundo tem as suas histórias. Deixa eu contar uma rapidinho, então, porque foi muito engraçado. Eu estava jovenzinho, com uma menina que era um caso que ia, não ia, tal, e o pai dela era diretor da Ford, né? Na época, vocês devem se lembrar, tinha um carro que chamava Escort. E o Escort, esses R3, era um carro maravilhoso, tal. A gente estava tão desesperado, e a Raposo Tavares era a grande rota dos motéis, ainda tem alguns, mas na época era um absurdo. E aí a gente estava lá junto, não sei o quê, e entrava no motel e tinha uma espera. Quanto tempo de espera? 40 minutos. De jeito nenhum. Dava ré e ia embora. Isso fomos 1, 2, 3. No 5º motel, quanto tempo de espera? 1 hora. Ah, de jeito nenhum. Peguei e pá. Só que na hora que eu dei ré, tinha um carro parado já atrás. Então, com o carro que eu peguei emprestado do pai da moça, que já era maior de idade, mas estava no borderline, né? Então não era uma moça muito vivida, tudo. Ela ficou assim meio desesperada. Eu falei, não, calma, a gente vai dar um jeito nisso, mas a gente não pode ficar aqui. Então foi a maior brochada da vida, né? Quer dizer assim, antes de qualquer coisa, porque a gente tem aquela expectativa, está ansioso, e quer tudo, né? E por causa de 30, 40 minutos esperados, a gente não queria esperar. Eu bati o carro do pai da moça. Não é isso, né, cara? Não é que você não queria esperar. 30, 40 minutos, com 18, 19 anos, verdade, você já nem entra mais. Estava na quinta. Já vai dali, vai Estava embora. na quinta. Mas era ter ser eficiente. Mas o que eu quero dizer, assim, né, dessa história que foi bem fatídica, né? No final das contas não aconteceu nada, a gente voltou para casa mesmo. Com o carro batido. Com o carro batido na para-choque traseiro. Mas essa moça, muito tempo depois, né, eu estava solteiro, ela também tinha ficado solteira, não sei o que, a gente se reencontrou. E foi uma coisa tão gostosa, e eu vejo o seguinte, que, claro, a gente, talvez, essa casca aqui, tem alguns sinais de envelhecimento. Mas a minha visão é de que aqui dentro não envelheceu nada. Era como, talvez 20 anos depois, a gente tinha se encontrado num momento, era uma coisa bacana. O marido dela tinha casado... Não, o marido da irmã era um alemão, estava numa casa maravilhosa, então ela me convidou para ir para a piscina, e não sei o quê, e estávamos lá, eu, a mãe, a irmã. E aí, quando sumiu mãe e irmã, daí a gente completou algo de 20 anos atrás, né? Mas por quê? Porque tinha um fogo, uma semente, né, que era um desejo. Esse é um ponto interessante, cara. Todo mundo chega com 50 anos, 60 anos, com alguma coisa, algum sonho não realizado, uma empresa que você não fez, não sei o quê. Cara, faça. Não tem nada que lhe proíba. A Miriam Goldberg fala um negócio que eu acho muito legal. É aquela história da revolução do foda-se. Tá certo? O que você acha? Foda-se, eu não estou ligando para a sua opinião. Enquanto antes você fizer isso, quanto antes você se der essa liberdade, mais feliz, mais tempo você vai ser. Né? E eu acho que essa é uma questão central. A gente está aqui para ser feliz. Isso aqui é exemplo, gente. Para a gente. Cara, tu sabe o que é você? Ó, eu estava conversando com as meninas numa coisa, e elas falando da dificuldade que é encontrar alguém na internet. O medo dos golpes, o medo de ser enganado, o medo de ser assaltado, de ser sequestrado, morto, tal. É toda essa... Porque também tem isso, né? História como as dele, ninguém bota no jornal. O que vai para o jornal é que morreu, que faz nada, é só desgraça, né? E assim, e não é assim. Agora eu queria saber o que vocês acham disso, né? Do encontro online, como foi a história da experiência. Você que estava de pegadora, não sei quantos meses, né? Como é que... Bom, se alguém usar
um site de relacionamento para procurar, primeiro, procure um site confiável. Segundo, site pago, que o de graça muita gente entra para dar golpe. Terceiro, preencha o perfil com seriedade. Preencha o perfil que você deseja com seriedade também. Os filhos dele ficam com raiva de mim porque dizem que eu não deixo ele falar. Mas é meio engraçado. Não é assim. Primeiro, mulher geralmente entra em site bem intencionada. Quer dizer, sabe o que quer. Ou quer só encontros, ou o que quer, mas geralmente quer encontrar alguém. Homem, 80% a mais, entra para fazer sacanagem só. Né? Mas, quando entra o homem querendo arranjar alguém, é assim, é no ato. Né? Porque mulheres têm uma quantidade muito grande que quer alguma companhia mesmo, permanente, que fique, não está. Né? Então, acho que você é um pouco idealista. Não é só fazer uma coisa bem feita, um perfil bem feito. Existe muito perigo também, não há dúvida. Conta o que a Silvana falou. Quando eu estava indo jantar com ela a primeira vez, uma nora minha me ligou convidando para jantar com ele. Vem jantar conosco, sogro e tal. Aí eu digo, não vou porque eu estou indo jantar com uma pessoa que eu conheci da internet. O quê? Ligou para o meu filho. Sérgio, liga para o teu pai que ele está maluco, está indo encontrar com uma pistoleira da internet. E eu fiquei com uma pistoleira da internet. Mas o que eu estava dizendo é que, se querem seriedade, usem seriedade. Leve a sério a pesquisa. Eu levei, achei, tudo bem, deu sorte? Deu. Mas segui as regras que estou propondo. Sejam sinceros, examinem bem os perfis, vejam se não tem algum cão que não ladra, cão que ladra não morde. Deu muito certo. E você conseguiu uma esposa? Eu paguei o site um mês só, porque eu consegui ela em 3 semanas. Então, eu digo que consegui uma esposa por R$ 39,90. Gente, depois do convívio, eu recomendo seriedade, mas bom humor. Bom humor sempre. Claro que precisam adaptações. Adaptações necessárias, resiliência, adaptação. E sucesso. Você quer que conte aquela história do par perfeito? Então, meu pai, como eu contei para vocês, vou contar, né? Não é que eu tenho um amigo conhecido, é meu pai mesmo. Meu pai, depois que faleceu minha mãe, né? Ele estava com uma segunda esposa e ela faleceu. Ele falou assim, puxa, Daniel, eu não consigo ficar sozinho, né? Eu falei, caramba, mas vamos lá, vamos tentar trabalhar um pouquinho isso, como é que a gente pode te ajudar? Daí tinha o par perfeito na época. E aí ele começou a escrever, eu falei, pai, funciona assim, meu pai é um cara muito ligado à tecnologia, apesar de ter falecido recentemente, até o último dia da vida dele, ele estava lá firme, trabalhando, fazendo coisas, escreveu 7 livros e publicou na internet. Ele era suíço e falava francês, inglês, alemão, então ele tinha uma cultura muito legal. Isso encantava muito as mulheres, né? E aí ele entrou no tal do par perfeito e falou, tem que fazer o tal do perfil. E essa é uma história engraçada, né? Ele fez um primeiro perfil, eu falei, pai, deixa eu dar uma olhadinha, que você não tem muito costume em fazer essas coisas, então eu vou te ajudar, né? Daí ele começa assim, suíço, morando no Brasil há 50 anos, né, 55 anos, procura uma mulher independente financeiramente, blá, 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 e que gosta de sexo. Né? Me mostrou. Falei, pai, cara, não é assim, mas está muito direto, muito na cara. Né? Você não pode ser tão direto assim, parari, parará.
Mas eu quero ser explícito, eu não quero ficar enrolando, etc. e tal. E aí ele continuava, né? Aí, no próprio, que gosto de sexo, ele fala assim, eu particularmente gosto muito de sexo oral, ele foi longe, né? E acho que o voyeurismo pode fazer maravilhas. Eu falei, meu Deus do céu. Daí eu falei, não, pai, para. Não, Aí não para. deixou publicar, né, bicho? Ele ia fazer um sucesso medonho. É, né? então. Aí eu falei, não, cara, você tá louco, né? A gente tinha uma relação muito Ó, bacana. ó, é? Ia, claro. Não, mas eu vou incluir as mulheres nessa história, né? Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, eu não tenho opinião do lado feminino, né? Eu vou perguntar para minha mulher. E levei para ela esse texto, né? Falei, Inês, por favor, você pode dar uma olhada nesse texto aqui, porque, né, eu quero ver o que você acha, se você visse isso num par perfeito, tal. Ela pegou, começou, ela falou, não, quem é que escreveu isso aqui? Eu falei, sua retardada, quem é que é suíço com 50 anos no Brasil? Meu pai. Ela falou, seu pai! Né? Foi um escândalo, porque ela realmente ficou chocada com isso. Não, isso aqui não está legal, vamos modificar. Eu falei, não, vamos lá, vamos ser objetivos, né? E ela modificou, ajudou a modificar. E daí sim, meu pai não parava. Cada hora ele me ligava, estou aqui em Aparecida do Norte. Eu falei, cara, o que você foi fazer? Promessa? Não, vim conhecer uma moça. Né? Fui para Paulínia, fui para Bahia. Ele tinha rodinha no pé. Isso foi uma das coisas, foi fantástico. E aí, finalmente, depois de toda essa história, ele conheceu uma mulher incrível. Né? E o fato é que essa mulher depois acompanhou ele até a morte. Né? E aí, a historinha eu quero contar essa rapidinha, porque tem um lado picante, mas assim, é a história do propósito. A gente ouve muito falar sobre propósito e fica, isso é balela, né? O filme lá 300, né? Ganharam do exército de 5.000 pessoas porque tinha um propósito. Não, eu estou cada vez mais convencido disso. E meu pai, no finalzinho da vida, eu comecei a surfar um pouquinho tarde, né? Como vocês podem ver, mas eu estava lá para a minha primeira aula e me ligam do hospital, em Araras. Daí, seu Daniel, seu pai está aqui no hospital. Eu falei, caramba, fazendo o quê? Passeando não é o caso, né? Ele não veio aqui passear. Então, se eu puder vir, eu saí lá da praia, fui para o lado dele, e meu pai, nesse momento, estava mal, ele tinha feito um cateterismo, teve um problema grave de saúde, né, de parada cardíaca, um cateterismo e tal. E aí o médico veio perguntar, você sabe sobre o seu pai? Eu falei, não, ele é bradicárdico, né, tem uma frequência cardíaca baixa, aí tem arritmia, mas está levando a vida, tal. E ele, quando começou a ter uma queda de hormônio, que eu acho absolutamente normal para todo mundo, né, ele começou a fazer uma reposição hormonal por conta própria. E aí, mas estava dando conta do recado. E aí, no final das contas, quando o médico falou, bom, senhor John, né, ele se chama John, vamos ver aqui a anamnese, o senhor toma algum remédio? Não. Pai, não. Daí, como assim? Não, ele, falei, pai, ele é um médico, cara, ele está aí para te ajudar, né? Então, sildenafil. Viagra? Não, é o outro, né, o Cialis. Aí, mas o senhor tem um problema de coração. Não, mas então, se for para viver, né, meia boca, não vou viver, eu quero viver integralmente. Mas, senhor John, o senhor tem esse problema, quanto tempo o senhor não toma isso? Né? Quanto tempo? Não, faz tempo que eu tomei. Quanto tempo? 2 dias. Então, ele foi parar no hospital por falta de um equilíbrio, né, entre esse desejo. Mas aí, só para contar a história que eu acho mais bacana, passou esse episódio, graças a Deus, ele sobreviveu, e poucos meses depois, a mulher dele ia ter uma netinha nos Estados Unidos. Então, totalmente desaconselhável fazer viagem, ele estava se recuperando de um processo de recuperação aí cardíaco. Mas, quando a gente estava conversando, minha mulher é médica, veterinária, né? Mas o que muda é o tipo do animal. Né? Então, o animal, nesse caso, era o meu pai e eu, né? Os animais, que estavam projetando uma coisa que ela desaconselhou totalmente. Falei, não, peraí, seu pai acabou de ter o troço aí. Não, vamos lá, vamos fazer um projeto. E, olha, eu não consigo passar agora a foto aqui, mas a alegria desse homem, foi o propósito da vida dele, aos 89 anos, ir para os Estados Unidos, conhecer uma netinha que não era direta dele, mas era da esposa com a qual ele estava morando e compartilhando a vida, né? É indescritível ver aquele pedacinho, né, aquela criancinha no colo dele, e ele, assim, realizou um sonho aos 99, quase 90 anos, né? Então, eu acho que essa é a história do propósito, é o que move a gente. Então, enquanto tiver um propósito, tem um propósito aqui, outro propósito, não são meias laranjas, né, são laranjas inteiras, que buscam fazer uma belíssima de uma laranjada, né, de 2 modelos diferentes aí de laranja. Então, é isso que eu queria falar sobre o que nos move, o que a gente tem que alimentar, e sem parar.
Ó, eu acho o seguinte, sabe, cara, assim, a grande mensagem que a gente queria deixar aqui para vocês é isso, cara. Mexam-se, vão atrás da sua felicidade, vão atrás do que vocês querem. Cara, eu fiquei besta ontem, né? A gente tinha uma menina que devia estar aqui hoje, que é de uma sex shop, na verdade, ela produz, né, para sex shops, né? E ela estava lá no stand da gente aqui ontem, e a gente já trouxe um monte de coisa, né? Creminho disso, óleo para aquilo outro, negócio para exercitar a vagina, umas coisas que eu nunca tinha nem imaginado que pudesse existir. Mas o que eu fiquei mais impressionado é que as pessoas chegavam lá, e assim, parecia que estava fazendo uma coisa escondida, né? Não sei o quê, olha, eu teve uma amiga minha que eu gravei quando ela estava conversando, ela vira para mim, não autorizo, não autorizo. Eu falei, pô, mas qual é o problema? Quem é que vai se preocupar de você estar discutindo os benefícios de um creme de sexo anal que tem vibração? Me diga. Além de... Ninguém vai saber disso, cara. Desencane, ninguém está ligando. Você não tem essa importância toda. Que isso é outro problema, sabe? A gente acha que a gente tem muita importância. A gente não tem. A gente só tem importância para a gente e para quem gosta da gente. O resto, cara, você não está ligando para você, né? Mas, Daniel, você não quer botar o filminho do carinha? E é claro, relacionamento é uma parte, na minha opinião, fundamental da vida, e isso eu tive o prazer de experimentar ontem. Claro, acho que Claro, podemos, né? claro, sim. Então, aqui, eu não sei se alguém conhece, reconhece, o senhor Ernesto Haberkorn. Enfim, eu fiz um curso, né? Uma outra coisa que eu estimulo também a todos aqui. Não parem de aprender nunca. Eu estava falando para eles que, quando vocês me ouvirem falar, ó, não quero aprender mais nada, pode fechar a tampa do caixão, que eu morri. Enquanto eu estiver vivo, eu quero aprender, quero trocar experiências, e isso aconteceu ontem. Eu fiz um curso Mega Top Blaster Plus, que é com a Start C, uma empresa de educação, né, do fundador da XP, que chama Pedro Englert. É um curso caro, mas, enfim, quando foi fazer a entrega do diploma, eu fiz questão que esse senhor me entregasse o diploma. Ele tem 80 anos, né? E aí, toca o filminho, por favor, Bia. Elisa. Eu jogava na baia, na barca, à noite. De dia eu pegava os relatórios, que aí, na época eu perfurava o cartão, levava no computador, processava Tá ruim. e ia lá para o cliente, o relatório. Aí o cliente mandava as planilhas com os dados, a gente perfurava os cartões, ia à noite processava, dia seguinte entregava os relatórios. Então, E aí pode tinha parar, desde Elisa, por favor. era todo O dia. som não está muito bom, mas eu vou falar quem é esse cara. Esse cara é o fundador da TOTUS. Quem conhece um pouco a área de, né, informática, começou lá, Siga, Microsiga, o Lércio Consentino, que é nosso colega de Poli, pegou a direção dessa empresa e foi para, vamos dizer assim, tornar ela seria, nos Estados Unidos, uma Microsoft. Ele seria um Bill Gates. Mas como estamos no Brasil, né, tem uma série de restrições aí, esse cara com 80 anos, ele já atingiu o píncaro, né, o Olimpo de tudo que uma pessoa pode fazer. Talvez profissionalmente, emocionalmente, teve a sua esposa, enfim, é uma história bacana. Mas ontem, aí conversando com ele depois, ele é meu colega de clube, eu nem sabia, ele falou, Daniel, o que me move mesmo ainda hoje é que ele tem a esposa, que é uma esposa mais jovem, mas está super assim, motivada a fazer as coisas, e ele quer que todo mundo busque essa mobilidade. Né, o Ricardo falou sobre uma coisa importante, é um conjunto de coisas, ele chama de netas, né, as coisas dele. Então, é educação, trabalho, amor, saúde, e o N, esqueci, eu esqueci. Não, natureza. Não é nada, não. Então, o que é um convite, né? Qualquer pessoa que queira se sentir integral em qualquer ponto da vida, eu acho que tem que olhar para o seu integral. Ou seja, se eu estou sendo um ótimo profissional, você não deveria deixar descuidar da sua família, porque senão, em algum momento, essa conta vem, né? Então, todo mundo que já passou dos 50, 60, 70, 80, 90, 100, deveria continuar. Eu tenho uma tia de 107 anos. Pessoal, ela é incrível, totalmente lúcida, ela tem mais memória do que eu e vocês juntos, todos, é incrível, bebe um pouquinho, evidentemente, né? Mas o clima emocional que ela criou em torno dela, ela é uma pessoa totalmente integral, e ela cuida disso há muito tempo.
Eu não tenho dúvida de que ela vai, a não ser um acidente, passou pelo Covid, teve Covid e tal, ela vai para o 110. Eu trabalho com seguradoras. A estatística de uma apólice de seguro de vida hoje para um ser humano que nasce é de 121 anos. Isso é coisa feita por americano. Então, não é eu acho que, não é o Daniel falando, eu acho que a gente pode viver 121 anos. Estatisticamente, os americanos que sabem fazer conta e sabem fazer negócios, né? Vocês já assistiram um jogo de futebol americano. O cara pega a bola, vai arremessar, os caras, ele arremessa na média 35,43 jardas, né? Então, eles sabem fazer o negócio. 121 anos, coloquem isso na cabeça. Eu tenho um plano para 121 anos, escrito, eu quero fazer um monte de coisas, e uma das coisas no meio do caminho é, eu quero ter 1 milhão de amigos, e bem mais forte poder cantar. Eu vim falando com eles, eu canto mal, eu sou horrível de artes. Ela, caso vocês não saibam, além de psicóloga, também fez artes plásticas, né? Ele é engenheiro químico. Então, olha que coisa legal quando a gente começa a aglutinar as coisas, né? Não, você está falando disso, mas o Luiz tem um outro lado também, que foi que a Alissa me falou, assim, que chamou a atenção dela, foi a história do palhaço, né? Ah, isso é legal. Isso é legal. Conta aí. Você quer falar? Eu te dou chance, se você quiser. Bom, teve tudo aquilo, né, de satisfaço as tuas fantasias, aquelas coisas todas. Quando eu continuei a falar com ele e soube que ele, um homem de 80 anos na época, hoje 79, hoje ele está com 92, olha lá. Com 80, 79 anos na época, todas as sextas-feiras à tarde, ele se vestia de palhaço, ia para os hospitais, junto com um grupo de outros doadores afetivos, né? Eu falei, aí tem coisa, né? Aí pegou no cerne da minha alma. Aliás, nesse ponto tem uma coisa muito engraçada, né? Uma das coisas, a pessoa que devia estar, a quarta pessoa aqui, né, que eu tinha convidado, a Miriam não pôde vir porque teve um problema de saúde na família, mas a Miriam tem uma teoria que eu achava, o que eu queria que ela trouxesse, que já que ela não veio, né, vou trazer eu, que é o seguinte, ela começou a pesquisar qual é o critério de você dar match ou não. Sabe aquela história? Se vai passar para a direita ou vai passar para a esquerda? É muito engraçado. Aí eu comecei a perguntar para um monte de gente. Olha, cara, uma dica para as mulheres. Nunca tirem foto de biquinho. Sabe? Fazendo biquinho. Assim, essa é uma unanimidade, ninguém topa. Homens, jamais tirar foto de camiseta regata. Tá certo? É outra, assim, matador. Assim. Então, mas é muito engraçado. Tem uma preconceituosa para danado, que é uma amiga minha, que fala assim, não, eu só, assim, apareceu uni, né? Porque às vezes você tem que dizer de onde você se formou e tal. Ela falou, apareceu uni, eu não quero, né? O meu negócio é Uninove, não sei, Uni eu não quero. Ela falou, pô, você vai acabar com a Unifesp também, né? Assim, você está perdendo, tirando os médicos. Mas é uns critérios, cara. Mas a verdade é aquilo que o Luiz falou, não interessa qual seja o seu critério. Não interessa, você vai ter os seus. Pelo amor de Deus, né? Biquinho não, né? Biquinho realmente é um horror, né? Mas, cara, seja sincero, faça as coisas que você quer, que você vai achar gente. E não tenha medo, não, porque, na verdade, tem safadeza, tem, mas a grande sacanagem que eu acho são as pessoas que se tornam presas emocionais desses jogos. Porque é muito cativante. Isso que a Alissa estava contando, que ela estava 7 meses se divertindo. Pô, é lógico, fazendo terapia. Eu sempre achei que esses sites de relacionamento são, na base, são salas de terapia grupal, né? Você bota lá um lugar de gente para conversar, cada um conta dos seus problemas. Se você vai ver os diálogos depois, eu lembro que eu fiz isso comigo, né? Eu fui ver diálogo de 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei com essa história de internet, de namoro na internet, né? Eu não falava com as pessoas. Eram 2 monólogos, né? Um falando uma coisa, o outro não está nem ouvindo o que o outro está dizendo. E aí ia se encontrar e dava errado, né? E achava ruim. O quê? Né? Mas, cara, não tenham medo, não. Porque, normalmente, a safadeza, você descobre muito rápido. Ela
Não tem muita sofisticação, né? Na verdade é essa. É que a gente, às vezes, está tão frágil emocionalmente que a gente entra naquele negócio, se apaixona por uma quimera. Você quer se apaixonar, né? Aquela coisa que não existe. Tá? E outra, né? É a lei da internet, vale para tudo, né? Para gente, para negócio, para produto, para banco, para tudo. Se está parecendo muito bom para ser verdade, é porque não é. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é o Jorge. Eu não sou o George Clooney, tá certo? Não vai aparecer aquela coisa. Não, não vai, cara. Para mim, O pé- apareceu. E a gente tem 5 minutos. Eu queria abrir para as perguntas do povo, que nem a Carinha falou, mas Eu tem. posso falar só Não, uma tem coisinha? uma coisa que eu quero que você fale, que eu ia querer dizer, que foi uma coisa que, quando a gente estava conversando antes da mesa, eu e Daniel ficamos de queixo caído com a frase da Alissa. Vai contar ou quer que eu puxe? Do medo que você começou a ter. Bom, eu nunca tive medo da morte, né? A morte sempre me passou desde pequena. Era a morte. Depois que eu casei com o Luiz, a felicidade que eu tive foi tão grande que eu comecei a ter medo da morte, de perder o que eu tinha conseguido. Eu vou chorar, pode? Não pode. Porque eu não queria perder, como não quero, né? Perder isto. E tive medo da morte. Eu estou escrevendo contos, então eu tentei escrever contos para exorcizar um pouco esse medo a respeito da morte. Então, eu já matei ele umas 2 vezes, 3, né? Então, já falei da hora da morte dele, né? Já falei da minha vida sem ele, mas eu tenho medo dela. Às vezes a gente brinca um pouco conversando com a morte, nós dois. E ela, uma ocasião, disse para mim, não faz isso comigo, morrer antes, porque eu vou ficar sozinha. Eu digo, não, deixa que eu faço com você. Algum tem de fazer comigo. Mas ela já escreveu o conto Me Matando, sim. Diversas vezes. Eu acho que até essa finitude, né, que a gente, quando lida com ela de maneira, assim, um dia vai acontecer. Eu, infelizmente, perdi meu irmão muito cedo, agora há pouco, né, alguns meses. E aí, isso me acelerou a história que todo mundo fala, que é, vamos viver o agora, né? Vamos valorizar profundamente cada dia que a gente acorda. Eu sou muito grato por ter acordado hoje, por ter dado carona para eles, por estar encontrando vocês. Então, essa gratidão cria um estado de espírito, na minha opinião, que permite que a gente se abra também para as coisas. Claro que tem que ter medo, né? O mundo é extremamente cruel, perverso, etc. e tal, mas, talvez, existe uma correspondência de vibes, aí, de vibrações, porque quando a gente começa a emanar amor, eu acho que o amor vem também, né? Então, acho que uma das coisas de quem vai avançando na vida e tem um histórico muito grande de más histórias, notícias, blá, 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 pode se fechar. Então, não. É talvez antinatural, mas vamos nos abrir, né, para as coisas, porque aí é que você está ao caminho. Eu tenho um monte de amigos que estão aí, né, solteiros, etc. e tal, eles ficam, oh, não, eu quero. Eu falei, cara, fechado no teu apartamento, você não vai conseguir nada, se abre para o mundo, né? Então, realmente tem que se abrir, para aprender, para encontrar, para viver. Só uma coisinha, pegando o gancho aqui no que o Ricardo estava falando, né? Daí, não tenham medo, vão. E eu sou de origem nordestina, meus pais nordestinos e batistas. Vocês podem imaginar a repressão constante, né? E quando eu me vi aos 70 anos de idade, faltando poucos dias para 71 anos, entrando pela primeira vez na vida no apartamento de um homem, e que não era para ver televisão, né? Foi um sentimento libertário indescritível.
eu falei, eu estou cuidando da minha vida, eu estou optando, são as minhas escolhas. Foi muito bom para mim. Gente, seja pela internet, seja apresentação por amigos, seja no baile da terceira idade, não tenham medo. Claro que pode dar errado, mas o importante é que pode dar certo. Nós somos o exemplo disso. Não tenham medo de dar amor a quem vocês quiserem. Alô, alô? Tá. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Wagner, eu tenho 63 anos. Estou terminando o curso de psicologia, tá? E eu estou aqui até para colher esse material, por isso eu selecionei algumas palestras, até porque eu escolhi a especialidade de psicogerontologia. Quero parabenizar os palestrantes, em especial o casal, pelo discernimento. Isso é muito importante, que cada... pessoas com essa idade, como disse o colega ali, a gente não tem que ter vergonha de nada, a gente não tem, entendeu? Eu li um livro uma vez chamado Relógio da Vida, de um autor americano, até fiquei triste, porque o livro era em inglês, mas assim mesmo eu li todo, e falava justamente essa questão aí que o senhor colocou, a nossa vida é um relógio, a gente chega a determinada fase, a gente volta a viver novamente todas as nossas fantasias que a gente não usufruiu, entendeu? Esse livro era fantástico, inclusive ele finalizava o livro com um índio norte-americano que ele estava na posição de estado fetal, com quase 150 anos. Entendeu? Era incrível a experiência que o autor passava para a gente. Isso tudo veio na minha mente de optar pela psicogerontologia. Eu já trabalho como psicanalista, sou sexólogo, faço terapia sexual, e esse exemplo me lembrou um exemplo de um casal que, no período da pandemia, o filho colocou eles dentro de um asilo, lá em Rocha Miranda, seu Manel e Dona Tereza, portugueses, e um dia, conversando com ele, que eu vou lá, faço acompanhamento, e eu percebi que o seu Manel estava muito triste, calado, diferente do que ele era. Aí eu perguntei à Dona Tereza, o que está acontecendo com o seu Manel? Aí ela falou assim, ele está chateado com o filho dele, porque o filho ia lá, pegava eles no final de semana e levava para a casa deles, morava dentro da casa deles, mas não tinha um relacionamento com a nora, muito bom. Aí eu falei assim, seu Wagner, ele está chateado com o filho, porque ele queria fazer uma reforma. Eles casaram, desde a lua de mel, sempre tomaram o banhozinho deles juntos, à noite. E o que seu Manel queria? Seu Manel virou e falou assim, não, eu quero uma banheira de hidromassagem. Aí o filho achou aquilo ali um absurdo. Não, pai, o senhor está louco? O senhor vai dormir com a minha mãe aí nessa banheira e eu não vou estar aqui, aquela coisa toda? Primeiro porque pai e mãe não trepa, né, bicho? Começa agora. Verdade. Detalhe. Então, gente, mas é isso aí. Eu acho que a gente tem que vencer esse tabu, entendeu? Tem que vencer esse tabu. Eu gostei da sua ideia, acho que deveria virar projeto de lei, que um casal de idosos frequentasse um motel, deveria pagar meia entrada, sim. Mas aí não? tem outra discussão que é de acessibilidade, bicho, porque os motéis com aquelas escadas, um monte de coisa, escorrega, banheira, só ainda... Não, exatamente, tem que ter uma série de adaptação. Mas é isso aí, parabéns à palestra, parabéns mais uma vez pelo discernimento de vocês. Vou até usar isso futuras palestras com outros idosos, muito importante. Muito obrigado. Rapaz, bom... E detalhe, hein? Outro parâmetro, eu vivencio isso, é a questão da reposição hormonal. Não, era isso quando você estava falando, eu ia tocar, que foi uma coisa que a Alice falou, e nessa coisa da sex shop de ontem, da menina, é uma coisa que eu acho um absurdo, cara. Que eu estava conversando lá com as 3 ou 4 mulheres, principalmente com a Silvia Triboni, que é uma amiga antiga, né? Ela falou assim, cara... Por que, Catos, os homens não querem tomar Viagra, não fazem reposição hormonal e nos pedem para fazer? É uma coisa muito absurda, né? Uma coisa assim, você espera que a mulher esteja linda, gostosa, né? Cheirosa, e tu não faz nada. Né? Uma coisa, assim, eu acho que isso é um absurdo. Basicamente também, né?
Esteticamente também. A mulher tem de estar sem celulite, sem peito caído, sem nada. Eles ficam todos esbodegados, né? Tudo, a gente tem de aguentar, não tem direito de ver, não tem direito Mas, de ô, colega, agora tem um Viagra feminino, chamado nó de cachorro. Mas mulher precisa menos Exatamente, de Viagra. não precisa. Não precisa. Curte a vida até o fim. Mas o grande tabu é a reposição hormonal. Eu estou vivenciando isso porque, com 30 anos, eu tive distúrbio de hiperprolactimia associada a hipogonadismo. Graças a Deus, não era problema na célula. Traduzindo, esse bicho, eu não sei se o que você está falando é de comer ou de vestir. Para falar a verdade. Não, mas eu não desisti, não. Sabe onde é a maior briga? Sabe onde é a maior briga, doutor? A maior briga é a questão endócrino com o uroandrologista. Eu tive agora no Hospital Pederneiras, no Rio, para pegar a última exame. Mais uma vez, eu tive uma briga porque eu fiz biomedicina, eu mapeei todo o meu tratamento de 30 anos. Até que encontrei o andrologista alemão, que ele concordou em usar Nebido e fazer a reposição hormonal. Tentei de tudo, tentei o gel, tentei tudo, não estava dando certo. Simplesmente eu peguei um residente, que chamou lá o chefe da residência médica, e ele virou e falou assim, eu não posso passar reposição hormonal para o senhor, porque o senhor está numa taxa adequada à tabela. Eu falei, mas quem tem que saber, a necessidade sou eu, não é o senhor. Aí esse é o grande tabu também que existe. Entendeu? Muito obrigado. Bom, pessoal, se ninguém quer falar, já estão piscando um negócio vermelho aqui, sai, vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora. Mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, principalmente para esses dois aqui, pronto. Primeiro eu quero agradecer a história de vocês e trazer à pauta a sexualidade de uma forma assim natural, espontânea, como deveria ser, porque é parte constitutiva de quem a gente é. Mas a gente sabe que é muito difícil até para mulheres, principalmente, que tiveram séculos de castração. E a senhora ficou 14 anos sem um homem. Como foi essa retomada, pensando que o nosso, como diz a Miriam, né, o corpo para a gente é um capital e a juventude é um valor. E a gente ter que dar conta disso, depois de toda essa história de castração em relação à nossa sexualidade, como é que foi essa retomada com uma pessoa nova depois de 14 anos? Veja, para mim, a parte sexual, para mim, pode variar, está tremendamente ligada à sensibilidade, a afeto. Eu fiquei só, eu depois fiquei viúva, mas antes houve uma separação, um processo de separação, numa relação de 32 anos, que todo mundo dizia que era uma relação para sempre, né? E eu vivi 14 anos não sem afeto, sem homem. Porque eu acho que há possibilidade de se viver sem afeto homem-mulher, mas não sem afeto. Isto é a grande necessidade que eu vejo. Quanto a mim, fisicamente, eu podia resolver meu problema tranquilamente. Fisicamente, não preciso de homem. Eu preciso do homem que eu amo. Para mim, está muito ligado a esta parte afetiva. E aí, só foi eu lembrar que eu estava viva, ser lembrada por uma filha minha, e aí, pronto, a coisa caminhou, né? Aí eu vi, putz, é mesmo, eu ainda estou viva, vamos ver. Não, você não... Eu só quero chamar a atenção, porque eu tenho uma sócia minha aqui na mesa, né? Aquela que está ali com aquela flor na cabeça, a Gal, né? Que quando eu falei para ela, não, porque não sei o quê, porque a sexualidade... Quem disse que você precisa de sexo para ser feliz? Né? Mesma coisa que a Alissa está falando aqui. Agora, eu discordo em gênero, número e grau. Entendeu? Precisa assim. Exatamente. E aí nós vamos entrar num outro... Vamos. E aí eles vão botar a gente para fora. E as diferenças e tudo mais. Aí vão botar a gente para fora, empurrando aqui. Né? Bom, pessoal, então...
Obrigado. Ah, só queria falar uma coisa antes de ir embora. Se alguém gosta de tecnologia, né, vai ter um painel aqui na sequência que é super legal. Tem um dos caras que foi mais importante. Eu tive empresa de telemedicina muitos anos, desde 2004, né, assim comecei. E era uma dificuldade vender. E tem um cara que vai falar aqui, que é o Chau, que está ali, que ele fez uma contribuição assim fantástica para quem trabalhava na telemedicina. Ele organizou. A gente tinha uma dificuldade, ninguém entendia do que diabo a gente estava falando. E esse cara que vai falar aqui foi um dos caras responsáveis pelo que vocês estão vendo hoje em telemedicina. Não percam, não. É muito legal. Qual site? Eles se encontraram no Par Perfeito. Par Perfeito. Não sei como está agora, né? Mas... Bom, obrigado. Então, vamos. Mas o par continua perfeito. Aí nos aplausos, mais uma vez, senhoras e senhores, para os participantes deste maravilhoso painel que presenciamos agora. Muito obrigado por suas participações aqui. Realmente trouxe muita alegria, muita energia, muito conhecimento também, esclarecimentos, né? Superação de tabus e tudo isso que vocês trouxeram aqui para a gente. Muito obrigado. Vamos fazer rapidamente aqui uma foto. Olha, eu gostaria de avisar, então, já que temos esses segundinhos, hoje tem show do Luiz Airão, às 19 horas, na Arena Longevidade, que é o palco principal ali na exposição, não é? Então, às 19 horas, 7 da noite, tem o show do Luiz Airão. Não percam, venham curtir com a gente, tá bem? Muito bom.